Mas eu acho assim, a comparação com os dois, ou a forma pela qual São Paulo e Corinthians estão tratando os seus treinadores é completamente oposta, né? E acho que a curiosidade maior, Tironi, existe um marco depois do confronto entre eles no Paulista, São Paulo 0, Corinthians 0. No Morumbi, um jogo em que o Diniz foi xingado pela torcida no Morumbi pela primeira vez. A partir desse jogo, o São Paulo adotou em relação ao Diniz não só uma blindagem, mas um apoio institucional e estratégico muito interessante, com postagens nas redes sociais do clube, com a jogada que simboliza o futebol do Fernando Diniz, com todos os jogadores importantes do São Paulo saindo em defesa do Diniz, em depoimentos oficiais ou não, e com figuras marcantes são paulinas defendendo o Diniz por todos os cantos do mundo. Então, primeiro o Muricy Ramalho foi lá, visitou o Diniz, deu declaração. Depois o Luiz Fabiano foi no jogo do São Paulo, abraçou o Diniz, vibrou no gol contra a LDU. Depois foi o Kaká. O Lucas Moura, lá da Inglaterra, falou bem do Diniz. Então, assim, isso vai contagiando o torcedor a favor do Diniz, né? Vai colocando uma onda positiva. Então, nessa pausa, o Diniz, que sim, parou depois de 2 vitórias importantes, está tendo um movimento contínuo de apoio institucional e dos São Paulinos ilustres. O Thiago, como você falou, Tironi, está isolado. Ninguém do Corinthians move uma palha a favor do Thiago. Pode ser pela personalidade dele, pela franqueza, mas não move. Pelo contrário. E aí, lembra daquela frase lá do início? Lá, o Juca adora essa frase. Não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Diniz. É o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. Aquela primeira frase. E o Diniz entendeu isso perfeitamente ao longo do período. Não só em campo, adaptando o estilo de jogo dele a algumas características de jogadores importantes do São Paulo, como os zagueiros. Ele entendeu isso em relação à postura dele. Então o Diniz elogia a grama do CT, o jardineiro, o roupeiro, o cozinheiro, o preparador físico, o médico, o presidente, o jogador. E o Thiago Nunes entrou no Corinthians como se não precisasse passar por nenhuma liturgia. Eu sou o Thiago Nunes. Não, negou. Aqui é o Corinthians. E se ele não pedir amém e falar um monte de coisa para gente importante do Corinthians, ele não vai ter respaldo nenhum. Essa é a diferença entre você trabalhar num clube que não tem grande repercussão, até porque o Atlético blindava muito e não deixava as pessoas postas, do que você trabalhar num clube gigante como o Corinthians. Se você não cumprir certos rituais, não adianta você ser bom. Não adianta você ser bom. Você tem que cumprir certos rituais. Não adianta chegar e dar um bico na porta e achar que eu falo bonito. Então aí você pode elencar os momentos em que o Thiago não cumpriu rituais básicos. Não estou nem falando daquela coisa de não assumir o clube imediatamente lá no ano passado, que acho que foi um consenso entre ele e a diretoria. Mas a questão do Ralf, que foi a boa-vinda, e as outras coisas. Críticas ao centro de treinamento, ao departamento de estatísticas. Essas coisinhas internas têm um valor, têm um peso monstruoso no dia a dia de um clube de futebol, um clube grande. E o Thiago, eu acho que a gente não tem ideia ainda de quando vai voltar a bola a rolar. Agora, nesse período, o Thiago deveria fazer uma reflexão e tentar, seja dando uma entrevista para a gente, a próxima que está encalacrada, ser mais político. Porque faz parte, fazer política é da essência. Não adianta querer dar murro na porta de clube grande como o Corinthians. Se for assim, ele vai perder a batalha, isso já está claro. Qual?